Podcast do mundo do Rô, ele passa sempre por mudanças. A cada tempo, o Rô, que é uma pessoa louca, ele inventa uma coisa diferente para trazer para vocês entretenimento. E aí, eu pensei, por que não trazer artistas independentes para a gente descobrir novos tipos de arte e trazer assuntos aqui para vocês? Já que o Rô gosta muito de música, então eu decidi trazer um cantor para ser a nossa abertura aqui do podcast. Então eu estou aqui com o Júnior Azulos. Ele é cantor da nova MPB do Brasil e ele é paulista. Então a gente vai saber o que que essa pessoa maravilhosa que quando eu conheci o álbum dele e tudo que ele me mandou de informação pra gente começar essa conversa, eu falei: "Que incrível". Júnior, seja bem-vindo ao podcast do Mundo do Rô. Oi, Rô, todo mundo que está ouvindo a gente, obrigado pela introdução, obrigado pela presença e pelo espaço aqui também com você. Para mim é super gostoso falar não só do meu álbum, do meu trabalho, mas falando de música e falando de arte em geral. E eu achei muito legal o que você falou, vindo de São Paulo, assim, com essa ênfase, né, no paulista, porque eu acho que a gente tem um jeitinho de fazer as coisas meio específico por aqui, e que ao mesmo tempo às vezes fica meio escondido, porque, né, música brasileira é um negócio muito amplo, e a gente tem uma música brasileira muito forte em várias regiões do Brasil, mas em São Paulo especificamente, às vezes fica meio, tá, o que que é a música de São Paulo, né? O que que é a música paulista? A gente fala, é música de Pernambuco, a música de não sei onde, a música do Sul, né? A música de São Paulo é um bicho meio estranho. Então eu acho legal essa introdução e essa ênfase. Vou tentar clarear um pouco as ideias disso Eu também, assim, porque gosto até pra da mim é meio estranho. ênfase do paulista por alguns contextos. Primeiro É. que a vibe de ser uma pessoa mais agitada, porque todo bom paulista, ele já gosta tudo pra ontem, né. Uhum. A gente brinca que já que São Paulo não dorme, a gente não dorme também. Exatamente. E eu acho que é importante porque alguns contextos de acesso a algumas coisas por ser de São Paulo já é diferente. Então é sempre bom Uhum. eu dar essa localidade para as pessoas pra saber da onde a gente está falando. Sim. Mas me conta, Júnior, como começou música? Eu sei que você, nas nossas conversas antes da gente estar aqui, né, no nosso bate-papo real, você contou que você começou música desde muito criança. Mas, ok, da onde veio isso? Por que veio tudo isso? E por que que você tem essa paixão doida por música? Eu acho que a minha paixão por música, assim, essa minha relação com fazer música, principalmente, né, que eu não comecei fazendo música desde sempre, mas eu acho que isso aconteceu por uma consequência de uma vida, assim, de uma infância, principalmente, que era muito, muito permeada por música o tempo inteiro. Então eu tive o meu pai, assim, que sempre gostou muito de música, até hoje ele gosta muito, e tocava muito violão. Então eu lembro eu lembro dele tocando em algumas ocasiões, mas eu lembro principalmente de muita história que eu ouvi, de tia, da minha própria mãe, dele também contando às vezes, enfim, de almoços de família, eh, reuniões para Natal, para Páscoa, não sei o quê, em que meu pai pegava ali, fazia a rodinha do violão e aí ele tocava e cantava e tudo mais. Eu tô E imaginando aqueles eventos de família que sempre tem o parente que já chega com o violão na mão, porque a gente sabe que vai ter música, é né? isso, exato, era o meu pai. E meu pai, assim, ele é muito comunicativo, então, onde ele chega, ele começa a falar com todo mundo, e ele puxa assunto, e ele conta histórias, assim, eu falo que ele é meio político, assim, ele tem esse perfil. Então, com certeza, ele era esse tipo de pessoa que chegava aqui, eu não tinha nem nascido nessa época, depois estava muito pequeno, mas com certeza ele chegava com violão e já começava a tocar e tudo mais. E isso marcou muito, assim, tem uma tia minha, principalmente, que ela ficou muito marcada por isso, principalmente quando ele tocava músicas dele, que ele também compunha. Mas ele Ok, não então seguiu já é de carreira, família já isso. era de família, exato. E ele acabou, não, enfim, não seguiu carreira, não tinha essa intenção também na época. E aí a minha mãe não tocava, não toca até hoje, não canta nada, mas também sempre gostou muito de música e ouvia muita música. Então eu lembro que eu pequenininho, assim, voltava da escola, e aí à tarde em casa,
era rádio ligado o tempo inteiro, porque existia rádio ainda nessa época. E, Nossa, a gente fala de rádio, a gente se né? sente pré-histórico. Mas pra galerinha jovem, é como se você ligasse, sei lá, o streaming e deixasse rolando ali no aleatório o tempo inteiro, né? Acho que é A mais ou menos essa diferença é que tinha relação. comercial e tinha alguém falando no meio, Exato. o slogan da rádio, no meio da música, que a gente morria de ódio, né? Nossa, no meio da música. Eu acho esse negócio no meio da música até meio. Eu acho até engraçado e dá uma nostalgia, assim, né? Tipo, tan, 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 e aí pega bem no, no Diário, instrumental. essa que todo mundo ouve. É, é muito bom, é muito bom. E ouvia muito, assim. Então, primeiro eu ouvia muito as músicas que a minha mãe ouvia, que curiosamente não tinha quase nada a ver com o que eu depois eu acho que desenvolvi mesmo de musicalidade, assim, de referências, porque minha mãe sempre gostou muito de forró. Eu gosto muito de forró também, mas eu acho que ela gosta muito mais do que eu. E muito sertanejo. E aí, ouvindo muito dessas referências dela, que vinham desse lugar, aí eu fui misturando com as referências que eu tinha do meu pai tocando violão, misturando com as referências da minha irmã, que sempre foi uma pessoa da MPB. E fui crescendo um pouquinho, fui tendo referências de primos, primas, enfim, que foram me apresentando outras coisas. Eu fui migrando um pouco ali a minha percepção, e aí fui indo pro rock, né? Que aí eu virei adolescente e tal. Eu falei, não, agora é Você outra virou, você virou, coisa. você virou rebelde, triste? Virei um rebelde. Eu não era um rebelde triste, eu era um rebelde revoltado mesmo, assim. Tipo, Entendi, ai, por agressivo. quê? Não sei o quê. Acho que na escola, quando a gente estuda, sei lá, anarquia, eu falava, nossa, é isso, eu tô nesse lugar. Classe, absurdo. Vai Sempre fui virar meio do punk. contra. Virar punk. Eu acho que eu beirei a virar um punk. Eu acho que me Entendi. faltou achar o grupo punk, mas talvez, talvez. E aí eu via a galera que era do rock, assim, da época. Então, eu ouvia muito Charlie Brown, ouvia Linkin Park, eu via Pitty. Nossa, eu adorava Pitty, inclusive, eu via muito. E ela tava muito, muito em alta, né, nessa época. É, E isso foi me chamando a atenção, assim, pra um universo que eu falei, acho que isso aqui me representa, né? É um tipo de música que eu ouço e eu me vejo, eu me ouço nesse tipo de música. E aí, com isso, eu já comecei a ter vontade de tocar, tudo mais. Comecei a olhar pra guitarra, porque a guitarra é um instrumento que tá muito ali em protagonismo, né, no rock. Sim. Mas não fui fazer aula, não aconteceu nesse momento, não rolou, assim. Falei pra minha mãe, quero fazer aula de guitarra, não sei o quê. E ela, tá bom, beleza. E é isso, não vamos fazer agora, segue o baile. Quando eu tava com uns 11 anos, mais ou menos, aí eu já tava numa outra fase, que eu falo que foi a minha fase mais gótico. E Foi a fase aí, emo. uma fase emo, exato, fase emo Entendi. gótico. E aí eu via Nightwish, ó, não tinha lembrado do Nightwish antes, Nightwish eu ouvia muito. Tinha uma outra banda que era, ai, como é que era? Você ouvia Within Fresno? Temptation, qual que é? Você ouvia Fresno? Não ouvia Fresno, nossa, Fresno não, Zero, Restart. também não, Restart não. Os Não, coloridos não rolou, os coloridos não rolou. Ah, não sério, a rolou. fase emo triste, Eu preto e fiquei o emo branco e triste, vermelho. exato. Só não tive a Entendi. franjinha, Tem mas, sua mas tava nesse franjinha. rolê. É. E aí eu via NX Zero, toda essa galera. E eu via também, dentre esses, eu gostava muito dessas bandas que tinham um piano muito forte, né, como instrumento principal no rock. E aí, pra mim, assim, acho que o marco maior era o Evanescence, que tem muito o piano ali como instrumento principal. E a própria vocalista, ela canta e toca, então nas músicas o piano tá muito presente, tem músicas que são só piano, tudo mais. E aquilo me chamou muita atenção, primeiro porque eu gostava muito da música, mas também porque eu percebi que era um instrumento muito potente. Você sabe, porque você também toca. É um instrumento que você pode fazer tudo, né? E eu falei, cara, é um instrumento Eu acho grande. muito bacana que duas coisas. A pessoa fala pra mim, Evanescence. A primeira conexão é Crepúsculo, porque sim, a gente tem essa referência de Uhum. Crepúsculo com Evanescence. E também, justamente essa coisa de ser uma mulher como vocalista tocando piano no rock. Uhum. Uhum. Porque as pessoas têm uma imagem do piano muito clássica, né? Aquela coisa muito mais Sim, erudita, uma música muito mais só tocada. E você vê o piano no ambiente de rock, para algumas pessoas acaba soando um pouco estranho.
Mas é, igual você falou, o Uhum. piano ele tem uma capacidade de produção musical muito maior do que muitos instrumentos. Até eu gosto de brincar que o piano, pela complexidade de tudo aquilo, as pessoas às vezes não entendem que ele é um instrumento completo. Ele dá ritmo, ele canta, ele faz acompanhamento, ele faz tudo, né? Sim. Diferente de um instrumento de percussão, que é só a parte mais de ritmo e base, o piano ele consegue Uhum. oferecer um todo. É, exatamente, assim, eu acho que na época eu não tinha essa consciência, assim, mas eu acho que depois, né, hoje eu consigo enxergar que é isso. O que me chamou a atenção no piano, para além do timbre, porque desculpa, pra mim é o instrumento mais bonito do mundo. Não tem jeito, sou suspeito, mas é era esse universo inteiro, assim, essa possibilidade de olhar e falar: "Cara, se eu tocar isso aqui, eu faço música de cabo a rabo, assim, eu faço a melodia, eu faço harmonia, eu posso fazer o ritmo, eu vario, eu mudo o som, eu mudo a dinâmica e eu posso compor, né, e eu sempre tive essa vontade de escrever coisas, de criar música, assim, eu brincava de compor já, mas não compunha nada sério. Então eu acho que o piano foi esse caminho que me levou a começar a fazer música de fato, assim, a tocar, porque aí eu fui fazer aula, tudo mais, acho que mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, e depois, com o passar do tempo, a começar a compor de fato, que foi mais ou menos. Eu acho que com 12 anos eu já compunha, eu lembro que eu já escrevi algumas coisas, mas eu tinha uma coisa de escrever mais a letra da música, quase que como uma poesia, assim, pensando um pouco na métrica, e eu ficava tentando falar de um jeito meio ritmado que eu estava escrevendo, para soar musicalmente, mas eu não tinha ainda essa base de musicalizar a palavra, né. E isso foi uma coisa que veio depois de estudando mesmo, assim, demorou um pouco mais. Mas eu acho que principalmente nesse momento, assim, esse divisor de águas foi quando eu comecei a tocar o piano e aí realmente a coisa começou a ganhar forma. É, duas coisas que eu consigo perceber muito em ti. A questão de começar a produzir música muito cedo, compor muito cedo, e a questão de entender que o piano ele te trouxe essa conexão muito mais tátil com a música, né? De conseguir perceber ritmo, harmonia e construção musical. Uhum, Mas, vamos lá. Você falou que você estudou música, você fez um monte de coisa com música. Você estudou aonde? Pra onde você foi? Que você, uhum, por onde você desbravou? E como que foi esse processo de participar de escola de músicas, vamos assim dizer? uhum. Eu tive um processo bem não linear, assim, de estudo de música, eu acho, porque eu comecei, como eu falei, né, estudando piano mesmo, na verdade, teclado, piano, assim, era meio parecido, um pouco dos dois, fazendo aula particular, e eu fazia aula particular com um professor que tinha uma sala para aulas, perto de onde eu morava na época, assim, eu sou de São Paulo, minha família toda sempre morou na zona sul, ali perto da divisa de Diadema, mais ou menos, e e aí tinha um professor que dava aula de vários instrumentos lá perto, o professor Rafael, que eu tenho um enorme carinho, porque ele me musicalizou, então foi o primeirão ali que me iniciou no universo todo da música. E estudei com ele por muitos anos, assim, eu fiz aula até os meus 16, 17 anos lá. E no meio do caminho, né, eu tive outras vontades. Então, tentei entrar num conservatório ali, mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos, não consegui, que era na EMESP Tom Jobim, que é uma escola de música, um conservatório super referência aqui em São Paulo. Lembro até que esse meu professor, o Rafael, ele me ajudou, e, enfim, preparou para a prova e tudo mais, mas eu não tinha ainda realmente essa maturidade técnica para entrar. E é muito concorrido, enfim. E aí toda uma outra história desses processos todos. Não entrei, beleza, continuei na aula particular, mas eu queria estudar e ter outras referências nesse caminho. Acho que eu estava amadurecendo mais essa ideia de estudar música mesmo, formalmente, não só por hobby. E aí foi quando eu conheci o projeto Guri, que para mim foi um projeto também muito importante, que depois eu fui entendendo a importância dele em São Paulo, e não só na cidade, mas no estado de São Paulo, e para muita gente que hoje tá na cena, tá tocando, tá dando aula e tá ali, acho que de alguma forma até virando referência na música brasileira, porque é um projeto que nasceu de uma iniciativa pública de ensino de música dentro das periferias. Eu vim de periferia também, e tinha um polo do guri lá perto, e foi um colega meu que depois também estudava comigo, que também depois virou músico e seguiu carreira hoje também, toca pra caramba, que me chamou e falou: "Ah,
enfim, tem um guri ali, eu vou fazer aula de canto coral, não sei o que, você não quer ir? Eu, tô aqui sem fazer nada, por que não, né? Fomos. E tinha curiosidade de cantar, mas nunca tinha tentado nada. Mas foi a minha primeira experiência cantando, assim, cantando em coro. E foi uma delícia. E eu acho que foi onde eu tive esse meu start de falar, nossa, eu quero cantar em algum momento e eu acho que isso aqui vai me ajudar. E aí, nesse processo de querer compor e querer cantar e não sei o quê, final da adolescência, vestibular, decidi que eu ia prestar para música. E aí fui prestar. Mas quando você vai prestar para faculdade de música, assim, acho que é até legal falar, porque muita gente às vezes não sabe como funciona. Você escolhe o curso, música, mas você precisa escolher a sua habilitação. Então você tem alguns caminhos possíveis, né? Específico. Tem a prova específica, tudo isso. Então você precisa escolher, tá, você vai fazer música, legal, mas você quer fazer o quê? Você quer tocar? Então você vai escolher um instrumento. Ah, você quer cantar? Você vai escolher voz, canto. Você quer tocar ou cantar popular? É uma coisa. Você quer tocar ou cantar erudito? É outra coisa. Você quer fazer composição? É um outro negócio. Você quer fazer regência para virar maestro? Um outro. Você quer dar aula? É a licenciatura, é um outro negócio. Então, assim, e é logo de cara, né, que você tem que decidir. Eu não sei se outras faculdades, talvez no Brasil, tenham um formato diferente, mas em São Paulo, você escolhe essa sua habilitação já na entrada. E Eu acredito que é um padrão, apesar de ter é. algumas universidades que permitem o aluno transitar no meio do caminho, Uhum. mas a grande maioria, o começo é assim, porque é uma forma que eles têm de fazer a seleção para saber se a pessoa tem um mínimo de preparo para aquilo que ela quer fazer. Faz sentido. É. É, então tem. E que é um pouco diferente, às vezes, do que acontece, acho que em cursos de humanas, né? Assim, que nem eu terminei o mestrado agora recentemente na Unifesp. E a galera de sociais lá tem uma outra estrutura. Tipo, você também escolhe uma habilitação, inclusive você vai para o bacharelado ou licenciatura depois. Mas quando você entra, é um curso geral. E acho que depois de 2 anos é que você escolhe para onde você vai, assim. É, Então, outro caminho. Mas é isso, na música, acho que artes em geral, você já escolhe na entrada. E então eu tinha esse leque de possibilidades, mas eu tinha a vida real também acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu falei, tá, eu quero ir ou para piano, para tocar e aprender o instrumento a fundo, ou eu quero ir para composição, porque eu tinha vontade já de compor, porque eu compunha ali no papel, eu escrevia a letra de música, mas tudo de um jeito muito intuitivo, eu não tinha uma técnica, eu não estudava composição nas aulas de piano ou mesmo no canto coral, né? Então era com base no que eu ouvia, nas músicas que eu tocava. Eu sei que se eu colocar esse acorde depois desse, fica legal. E muito testando, assim. Testa isso, sim. testa aquilo, testa assim, testa isso. E funciona, assim. Vai. Mas eu queria entender mais, ter mais propriedade para fazer. E aí eu falei, bom, vou prestar para música, comecei a pesquisar tudo mais, e aí eu descobri esse universo e percebi que composição é uma habilitação um pouco mais fechada, difícil de achar, em São Paulo, dentro das universidades públicas, era super concorrido, dificílimo, abria às vezes, sei lá, 2 vagas por ano para você entrar, então era muito difícil. E basicamente em São Paulo a gente tem 3 faculdades, né, que tem um curso de música, que é a Unesp, o USP e a Unicamp. Sim. Eu queria especificamente composição popular, e aí só na Unicamp, não era nem uma das duas que estão na capital paulista. É o nicho do nicho do nicho. O nicho do nicho do nicho, exato. Aí, faculdade particular, tinha 2 aqui em São Paulo, mas assim, mensalidades caríssimas, muito caras, que eu jamais ia conseguir pagar aquilo. Num horário também péssimo, porque o curso é de manhã ou período integral, e aí você não trabalha, e eu precisava trabalhar para poder pagar a faculdade. Falei, a conta não vai fechar, A não dá. realidade do artista na sociedade capitalista é complicada. É Exato. sobre isso. Começou aí, eu falei, entendi. Tá vendo? Por isso que eu não conseguia ser o rebelde triste, eu tinha que ser o rebelde revoltado. Porque toda hora vinha uma coisa na cabeça, falava, mais uma Insuportável. pedrada. É isso. E aí eu falei, tá, então vamos achar o meio do caminho. E aí, no achar o meio do caminho, achei uma faculdade que era um pouco mais barata e que tinha o bacharelado em piano. E eu falei, vou lá, vamos ver. Fiz a prova específica, tudo mais, entrei. É, curiosidade, acho que é interessante falar. Nesse meio tempo, eu também prestei para uma outra faculdade, que não era também muito barata, mas ela tinha um processo de bolsas altas, assim, 50, 70, 80%. E aí eu prestei e eu tinha conseguido 75% de bolsa. Eu falei, uau, Ah, estourei, vai ser ótimo. Pro curso de licenciatura em música. E eu falei, tá, vamos lá, vamos ver qual é. Beleza.
Mas aí na prova específica eu caí, não consegui. Pelo tal do solfejo, que eu não sei se você já fez isso na vida, mas já, né? Sabe fazer a reza do Pai Nosso inteirinho. Ai, é Basicamente, é. sobre isso. É. E aí não rolou, eu falei, tá. Aí fui pro bacharelado em piano, que foi muito feliz, assim, porque eu acho que eu tive um encontro muito de sorte com uma professora que foi muito boa pra mim, assim, porque é isso, eu tava atrás do piano popular, e eu tava nessa pira de, não, eu vou tocar jazz, eu quero tocar jazz, quero tocar jazz, não sei o quê, quase andando com a boina já, assim, super jazzista. E aí eu cheguei na faculdade, aí tinha a professora de piano, né, e aí você tem aula, as aulas de instrumento geralmente são individuais. E aí, lá a gente até não fazia tão individual assim, era tipo dupla, trio, e aí tinha alguns momentos que eram individuais. E aí ela fez primeiro uma espécie de triagem, assim, pra entender onde cada aluno tava. E ela, você já toca, não sei o que, tá, toco. Beleza, vamos ver o que você toca, como é que você toca, tudo mais. Tá bom, fomos. Aí ela viu, ela, tá, você toca, entendi, né? Você já estudou, não veio do zero. Mas tem uma base técnica aí que não Não foi existe. feita. Não existe. Que é muito compreensível, porque é isso, eu fazia aula particular, mas o meu professor, ele não teve formação pianística mesmo, né? Ele era, sobretudo, guitarrista que tocava piano, então ele veio desse outro lugar. E eu não tive essa formação conservatorial mesmo, de aprender a posição da mão e o dedinho, e não sei o que, como é que vai e tudo mais. Até então. Então ela falou, vamos cuidar disso aqui, e aí a gente vai pro popular. Então primeiro eu fiquei um pouco frustrado, né? Falei, poxa, eu queria tocar, achei que ia começar a pegar várias gigs, não sei o quê. Falei, não, vamos lá pro bar, pro Czerny, vai pegar Hanon, todos esses negocinhos, vamos treinar os dedos, assim. O Que foi... engraçado é que eu Ah, estudei piano num conservatório desde criança. Então aham, eu fiz o percurso todinho de Bach, Beethoven, Tchaikovsky, Czerny, assim por uhum, diante, né? uhum. Todas as sonatas, sonatinas e Sonatina, toccata e sim. fugue, mais um mundo de coisa. Então, assim, eu sei do que você tá falando, da complexidade que é, porque é uma coisa, assim, absurda. Uhum, É um muito, nível de exigência técnica, assim, gigantesco. E aí, uma sim. pessoa chegar na universidade e ter que aprender tudo isso de uma maneira muito mais enxuta, fica imaginando o caos que foi. Cara, foi muito caos, assim. Tanto que, é isso, então acho que o primeiro e o segundo ano. O segundo já melhorou um pouco, mas o primeiro ano, assim, eu sofri muito, muito. Primeiro porque, é isso, eu trabalhava já, integral, eu ia pra faculdade à noite, e ela vinha, assim, com as outras aulas, teoria, percepção, como eram coisas que eu já tinha estudado um pouco, não tava difícil, assim, eu conseguia ir pra aula, fazia, entregava trabalho, fazia prova, tirava nota alta, tava tudo certo. Essa parte técnica, como ela queria me dar essa base técnica realmente, né, de base mesmo ali do piano, tava muito difícil, porque é uma demanda de repertório de exercício muito alta. Então eu tinha, sei lá, 6, 7 peças para entregar num semestre. É isso, sonatinas e não sei o que, mais exercício técnico disso, exercício técnico daquilo, decora escala, escala em movimento contrário, escala em movimento oblíquo, blá, 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 um monte de coisa. Pouco tempo para estudar, basicamente estudava de fim de semana, era onde eu tinha um pouco mais de folga para isso. É, Foi um período muito intenso, mas foi muito engraçado porque, assim, essa professora, o nome dela era Leila, inclusive Leila Vertamat, e ela era sensacional, assim, e ela teve uma dedicação em realmente me dar essa técnica ali que eu agradeço muito até hoje. Tanto que depois ela falou que ela basicamente chamava esse processo de método JK, que era 50 em 5. Ela falou, 50 anos de piano em 5 anos, a gente tá fazendo tudo aqui, ó, vai, vai. E funcionou muito, assim, muito. Tanto que eu lembro que no final do ano, assim, eu via claramente essa progressão. Então eu fiz um intensivão, mas que me ajudou muito, inclusive para tocar depois das músicas que eu realmente queria tocar e para começar a compor com um pouco mais de propriedade. E aí, assim, passou um tempo, eu saí dessa faculdade e transferi para uma outra, e aí fui para a licenciatura, porque no meio do caminho, dentro desse curso, tinha algumas aulas eletivas que a gente podia escolher, e que era da galera da licenciatura. E aí eu fui fazer. Falei, vamos ver qual é, assim, beleza. E eu comecei a achar aquilo muito legal. Você fazia jogos de percussão corporal, e tinha que criar arranjo com tal peça pra fazer não sei o que pra trabalhar a percepção, não sei o que pra trabalhar a tonalidade. E era divertido. E eu falei, meu, que legal isso, assim, né? Isso é aula de música, assim, meio doido, nunca vi isso.
E comecei a ter curiosidade, queria saber mais. E aí, quando eu precisei transferir de faculdade, eu falei, vou pela licenciatura. Porque aí também eu comecei a dar aula no meio do caminho, falei, vou focar nisso, preciso me formar como licenciado, porque eu falei, tendo a licenciatura eu consigo entrar em mais escolas, pegar escolas melhores para dar aula, e vamos lá, vamos ver. Mas eu não queria deixar de estudar o instrumento, deixar de estudar o piano de fato. E aí essa mesma professora, a professora Leila, me ajudou, me preparou para prestar EMESP no final de 2017, que eu falei, olha, eu já tentei uma vez lá atrás, eu não passei. Eu vou tentar agora, mas é a última vez, porque a EMESP, ela tem uma estrutura, eu acho que ainda é essa estrutura lá, que é por ciclos. Então você tem um primeiro ciclo, que é basicamente começar um instrumento, o segundo ciclo, que é um beirando intermediário, o terceiro, que é um intermediário avançado, e o quarto ciclo, que é quase como se fosse uma formação profissional, assim, mas você foca mais na produção de arranjos, tudo mais. E só que para cada ciclo você tem um limite de idade para entrar. Eu não vou lembrar agora qual é o limite de cada um, mas eu sei que naquele momento eu estava no limite para entrar no ano seguinte no terceiro ciclo, que já era assim, intermediário avançado. E eu falei, se eu não entrar agora, eu não tento mais. Aí eu vou estudar particular, eu vou pro conservatório pago, eu vou fazer outra coisa. Não vou mais tentar. Tá bom, tá bom. Passamos um ano se preparando ali para aquilo. Prestei, mudei de faculdade, prestei EMESP, passei. E aí eu falei, yes! Uau! Falei, meu Deus, quase 10 anos depois. Mas foi, rolou. E aí, de novo, tive encontros muito positivos, assim. A EMESP é uma escola, cara, maravilhosa, assim. É uma baita escola, acho que não só pelo ensino, mas pela estrutura, pelos professores que são muito bons, que são pessoas muito queridas. Conheci muita, muita, muita gente legal lá dentro, assim, que estava estudando também e que estão por aí, estão tocando, estão dando aula, estão fazendo mil coisas, assim, acho que então tive uma base, criar uma rede, assim, de músicos muito legais que estavam ali entrando nessa mesma geração que eu. Então acho que isso foi muito válido. E aí eu fiquei nesse paralelo, assim, nessa vida dupla. Então eu tava ali na educação, tava estudando licenciatura, tava dando aula em escola, tava indo bem, tava entendendo, falei, nossa, isso aqui tá indo muito bom, assim, eu tô indo bem, eu tô mandando bem, eu tô gostando do trabalho, vamos nessa. Ao mesmo tempo, tava estudando finalmente o que eu tanto queria, que era a música popular, estudando jazz, música brasileira, entendendo qual é a diferença disso do clássico, como é que funciona, tudo mais. E aí eu falei, nossa, agora eu tenho as ferramentas para mexer mesmo em composição. E fui compondo, mas ainda muito no hobby, porque tava estudando, tava dando aula, tinha outras coisas com mais prioridade na vida, e fui deixando as composições lá guardadas. Até que em 2023, mais ou menos, vou dar uma informação que eu acho que depois isso pode ser curioso. Eu voltei a fazer terapia, que eu já tinha feito terapia há muitos anos, aí eu parei, aí voltei. E aí, mais ou menos na terceira, quarta sessão, conversando com a psicóloga que eu tava passando na época, tava nesse lugar, assim, eu falei, eu não sei, eu dou aula, eu acho super gostoso, eu gosto muito da escola que eu trabalho e tudo mais. Eu falei, mas eu tô sentindo falta de fazer alguma coisa artística mesmo, de tocar. E aí ela falou, você não tem vontade de tocar na noite, tocar em evento, não sei o quê? Eu falei, já toquei, não, já toquei em evento, em casamentos, agora não é muito a minha praia. Orquestra, essas coisas também não. Eu falei, e tocar na noite, eu falei, envolve várias coisas, assim, de pegar gig, né, que a gente fala, que nesse momento eu não tô afim, não tô nessa vibe. Assim, já estive, já quis muito, entendi que não era pra mim e continuo entendendo que não é. Falei, eu queria tocar as minhas músicas. E lá, basicamente, assim, né, com todos os floreios ali da psicologia, mas mais ou menos dizendo, por que não? Vá lá, né? E aí esse bichinho ficou plantado. Faltando o quê? O que te impede, né? Ela falou, poxa, você tá trabalhando, tá estável, você tem sua casa, você tá de boa, não sei o quê, já estudou, terminou a faculdade. Eu tava estudando ainda, tava fazendo mestrado, mas assim, a parte pior ali, né, aquela correria de graduação, de estágio, não sei o quê, tava feita. Ela falou, por que não? E aí eu falei, por que não, né? E fiquei com aquele bichinho, aquela vozinha assim interior. Falei, beleza, vou tentar mexer em músicas minhas, assim. E Mas aí, e aí isso já é o começo pro álbum. já. Até Já, então eu não sabia que seria, mas aí virou. ok. Porque quando eu fui começar, assim, eu tinha muita música escrita. Muita, 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 muita. Mas eu tinha só algumas músicas basicamente prontas mesmo, que eu tinha tudo feito, assim. Eu falei, não, tenho a melodia, tenho a harmonia, tenho a letra, eu tenho mais ou menos um arranjo que eu pensei, eu tenho uma ideia
né, de que música se combina com qual música, não sei o quê. E eu tentei pensar um pouco racionalmente, assim, que eu já estava compondo outras coisas no meio do caminho, outros temas também que já estavam na minha cabeça, mas eu falei, se eu vou trilhar esse rumo, assim, de compositor, eu acho que o primeiro trabalho, ele tem um peso muito específico, que é o peso de ser um cartão de visita para quem você é, né? É o seu primeiro contato com o público. Falei, então quem sou eu em essência? Eu acho que eu tentei, não, nem sei se eu consegui fazer isso muito bem ainda, mas o que eu tentei é, eu preciso fazer um álbum que ele me apresente como Júnior, como pessoa, no sentido de como eu penso as coisas, como eu falo sobre as coisas, como eu enxergo as coisas. E falei, precisa ser músicas que tragam isso de alguma forma. Porque por mais que eu tenha várias outras ideias, falei, eu acho que elas só vão fazer sentido se entenderem primeiro de onde eu tô partindo, sabe? E aí foi aí que eu cheguei no álbum. Eu falei, essas músicas, esse álbum, esse conceito, isso faz sentido para um primeiro lugar, assim. E aí a gente teve o Divã na Sala de Estar. E foi Exatamente. lançado ano passado um disco. Eu gosto de falar disco porque eu sou uma pessoa antiga. Belíssimo. Então vamos falar sobre o Divã na Sala de Estar. Primeira coisa que eu quero te perguntar é: da onde veio o título? Boa. O título vem desse. Acho que do processo, do período que eu tava escrevendo as músicas, principalmente, assim. Eu escrevi essas músicas, especificamente, mais ou menos entre 2018, 2020, comecinho da pandemia ali de 2020. Acho que eu escrevi, sei lá, mais duas que fecharam esse ciclo, e aí eu fiquei um tempo sem escrever nada, depois voltei escrevendo outras coisas, assim, já, outra ideia. E nesse período, eu comecei escrevendo muito de forma meio intuitiva, assim, e foi um processo gostoso, porque até então eu escrevia muito letra, e depois eu ia tentar colocar harmonia, colocar melodia, enfim, fazer aquilo virar música. Com o Divan, com essas músicas, eu tinha muito tempo no piano, porque eu estudava na MESP também, e dava aula nos horários meio quebrados, então eu tinha vários períodos que eu tava ali de boa com piano, enfim. Ou na MESP, eu tava na escola que eu trabalhava e tinha um teclado lá também, enfim. Então eu ficava aproveitando para experimentar coisas no instrumento. E aí eu comecei um exercício de tentar experimentar coisas instrumentais, ao mesmo tempo que eu experimentava algo com letra, né? Canção mesmo. E comecei a escrever coisas que estavam passando pela minha cabeça na época, assim, um incômodo com conversas que não andavam muito bem, com tentando falar coisas que eu não tô conseguindo falar. Poxa, eu ouvi uma coisa que eu não entendi de onde veio, uma ideia que não ficou tão clara, não sei o quê. Muitas dificuldades de se fazer entender e de entender o outro. Eu acho que em várias instâncias da minha vida era isso que estava acontecendo. E eu comecei a escrever sobre isso. Então, eu escrevi uma, escrevi outra, não sei o quê, fui juntando ideias, nananã. Passou algum tempo, acho que já lá, meados de 2019, eu fui relendo essas músicas, fui ouvindo e fui entendendo, assim. Eu falei, nossa, eu acho que isso aqui tudo tá falando de falar, né? Eu tô falando de falar, de ouvir. Eu falei, não Existe um sei. raciocínio entre as músicas. Exige um Elas se raciocínio. conversam. Sim, exato. E aí eu falei, tá, tem uma história aqui, né? Tem uma narrativa. Eu falei, é quase como se eu tivesse, né, falando com uma psicóloga, como se eu estivesse na terapia, não sei o quê. E aí eu comecei a ficar nessa brisa. Eu falei, é como se cada música fosse uma espécie de uma sessão, assim. Tô na minha terapia comigo mesma, não tava em terapia na época, tal. Falei, eu acho que é uma forma de eu me analisar, assim. Eu tô escrevendo o que eu tô sentindo, mas ao mesmo tempo eu tô analisando, me analisando, tentando analisar o outro, não sei o quê. Eu tô meio nesse meio. E aí me Mais ou menos a ideia que a gente faz aqui no podcast às segundas-feiras com Hora do Tricô. A gente se analisa, analisa os É outros isso. ao nosso redor. É isso, muito bom. Exato. E aí me veio isso na cabeça. Eu falei, cara, eu tô na minha casa, no meu sofá, fazendo uma terapia comigo mesmo. É como se meu sofá fosse um divã. Eu tô com um divã na minha sala de estar. E aí veio o nome, eu falei, cara, é esse o nome do disco. Achei. É porque eu adorei a capa e algumas fotos que você mandou, porque, pra Uhum. quem não sabe, habitantes, tem postagem sobre uma parte da nossa conversa também lá no blog. Então, ele me mandou fotografias, ele mandou coisas pra também usar de imagens pra vocês verem o rostinho dele.
E aí eu fiquei, tipo, olhando a cena da sala, né, com algumas coisas em volta, compondo a imagem e tals, eu fiquei Sim, tipo: "É, faz um pouco de sentido", agora você explicando a ideia do sofá, a sala, o divã, né, então, agora aquela imagem pra mim tem um outro significado, mas eu é, gostei. é. Que é a capa inclusive do álbum, né. Sim, que é a capa do álbum. E a minha ideia pra capa vem dessa época já. Era exatamente essa, assim. Eu falei, eu queria eu num sofá, numa sala meio bagunçada, assim, parecendo que a pessoa tá meio perdida nela mesma, e umas coisas que simbolizassem um pouco essa perdição e ao mesmo tempo trouxesse uma ideia de vida noturna boêmia, assim. Então tem a garrafinha de cerveja, tem um copo de café e não sei o quê, e uns livros meio jogados e tudo mais. Então tem essa São representação ali. muitos detalhes, eu vi todos eles, É. porque eu sou uma pessoa que eu analiso, né, eu sou a pessoa que eu dou zoom e eu vou olhando tudo. Gosto disso, muito bom, gosto. É, porque o papel de quem produz coisas sobre os outros é fazer uma espécie de julgamento do que a gente vê, e do que a Uhum, gente vai uhum, ouvindo. Então, eu ouvi o álbum todo para conseguir escrever o texto, para conseguir entender o que a gente ia conversar aqui. E a uhum, gente eu vou analisando, né, tudo. E aí é muito bacana a gente perceber os detalhes, né, as latinhas lá, as uhum. bebidas espalhadas e não sei o quê, no sofá. E eu fiquei tipo assim, agora você explicando, essa coisa do meio perdido, meio se encontrando, meio lado boêmio, tem essa vibe, eu gostei, gostei. Já Uhum. vai ganhando um outro significado. Sim. Mas então vamos lá, o álbum. Você escreveu, produziu, tudo mais, tudo sozinho? Tudo sozinho, pero no mucho. Que eu acho que é isso, sozinho, 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 a gente não faz nada, né? Sempre tem mais alguém envolvido. Mas assim, concepção, as composições, os arranjos são todos meus, foi tudo sozinho. Mais ou menos nesse período aí de 2018 a 2020. Mas na hora de botar no mundo mesmo, eu falei, não dá pra fazer tudo sozinho. Daí, primeira coisa, primeiro, né? Aí é aquilo, veio o mundo capitalista e falar, vamos voltar para a realidade de novo. Quando eu fiz os arranjos, estava estudando, estava na faculdade, estava no conservatório, então eu estava pirando a cabeça, assim. Tinha arranjos enormes, com vários sopros e cordas e não sei o quê, e linha de percussão, mais linha de bateria, era outra coisa. Quando eu falei, vou gravar, eu falei, tá, eu não tenho dinheiro pra pagar essa galera, não vai rolar. Eu falei, calma lá, né? Tipo, sei lá, um naipe de sopro de madeiras, mais um naipe de sopro de metais, mais um naipe de cordas, mais um naipe de... Não vai rolar nunca, assim. Era Já quase uma tinha essa... mini orquestra numa sala. Quase uma mini orquestra numa sala, é. E ainda teve isso, assim, acho que pensando um pouco se fazia sentido, né, com o disco todo. E aí eu fui chegando nesse formato, acho que principalmente por dois caminhos. Primeiro, o financeiro, eu falei, não vai rolar, não dá. E segundo, porque aí na época eu também, eu conheci eu já tinha conhecido antes, um produtor, que a gente acabou ficando colega, assim, na época, que é o Luciano Mello, e a gente começou a se conversar no Instagram, e ele, assim, muito gentilmente, na parceria mesmo, começou a trocar ideia, se ofereceu, inclusive, para produzir o disco, que eu falei pra ele que tava começando a produzir, e eu aceitei, óbvio, falei, gente, eu, enfim, tenho grana pra pagar um produtor, se você quer fazer na amizade, eu vou ficar muito feliz, vamos nessa, vamos fazer junto. E ele é um cara super legal, é super inteligente, assim, tem umas ideias muito boas pra pensar música no geral. Acabou não dando certo porque ele mora em Portugal, inclusive, e ele tava saindo do Brasil pra voltar, então nesse rolê todo a gente não conseguiu formalizar a parceria, mas a gente chegou a se conversar algumas vezes, e uma das coisas que ele falou é, talvez, né, se você não tem grana pra bancar tudo isso que você pensou do jeito que tá, pensar um formato menor vai inclusive valorizar mais o, a essência mesmo da música, né? E ele falou, são letras muito fortes e um piano, assim, um arranjos de piano muito, muito bem elaborados. Ele falou, talvez até fazer um álbum só piano e voz. Role super bem e cumpra o papel do que você tá fazendo. E eu fiquei com essa ideia na cabeça. Falei, nossa, é verdade, fazer piano em voz, fazer piano em voz. Mas aí depois de um tempo, eu falei, tá, mas o piano e voz, eu falei, não tá me convencendo muito, porque eu sentia falta, eu falei, é isso, eu tinha essa coisa, né, precisa soar boêmio. Eu falei,
piano, ele pode ser boêmio, mas tá faltando um negocinho. Falei, faltava uma bateria, faltava o baixo, pelo menos, assim, pra formar aquele trio, né? E aí foi quando eu cheguei nesse formato menor, então fui adaptando os arranjos pro formato que a gente gravou realmente, que aí foi eu no piano e na voz, a Lina Burkett, que é a baixista, que era uma amiga minha também, a gente já tinha trabalhado junto e tudo mais, e aí ela topou gravar. E o Alessandro Reiner, que é o baterista, que também já tinha trabalhado comigo antes, a gente tocava na rua uma época, fazia gig de jazz. E curioso, inclusive, porque eu tinha falado com ele sobre essa possibilidade de gravar lá atrás, já em 2020, quando eu tava pensando em gravar essas músicas pela primeira vez. Daí veio a pandemia e tudo mais, eu botei na gaveta e não voltei pro assunto por uns anos. E quando eu decidi que eu ia gravar, falei com ele de novo. E eu falei, meu, você ainda tem interesse, né? Você ainda tá. Foi Porque quando passou uns você não anos. sumido. Foi literalmente um oi subido, assim, porque eu não falava com ele há algum tempo. E ele super aceitou, ele falou, não, vamos. Tipo assim, olha, eu tô em Campinas, então existe agora essa questão, né, logística, mas se a gente conseguir organizar com isso, vai dar tudo certo. E deu certo. Então, rolou, e eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a gente formou uma... Teve uma sinergia ali musical também muito gostosa, que faz muita diferença na hora de gravar. É, o álbum, ele tem uma pegada bossa nova, Uhum, meio jazz, sim. uhum, Ele tem uma sonoridade que eu escrevi, inclusive, no texto, que é um som meio descompassado. Eu achei, uhum, não sei se você fez de propósito ou não, imagino que sim, uhum, uhum, mas existe alguns momentos que parece que você tá cantando num tom e a batida é em outro. uhum, Aí eu uhum, peguei de impacto, eu fiquei tipo assim, mas gente, ele tá fazendo isso errado? Aí eu lembrei, não, mas ele estudou música, ele não é doido assim. uhum, Né? Não é uma uhum, pessoa aleatória. Aí eu fiquei tipo, não, então isso é de propósito. Porque tem hora que não encaixa. Tipo, tá batendo em três e você tá cantando em quatro. E eu tô tipo assim. aham, Então, mas eu achei muito interessante. Eu acho que é por isso que me encantou o álbum. Porque aham, você começa a ouvir, você espera um estilo de música bossa nova ou meio jazz que a gente conhece dentro da MPB brasileira. E sim. aí, quando você traz essa sonoridade que vai num ponto fora do óbvio, dá aquela estranheza, mas é uma estranheza de surpresa, de tipo assim, olha que legal, que diferente, que som gostoso de ouvir. E aí Uhum. é o que gera o impacto que, gente, o álbum, vão lá no Spotify ou no Deezer ou na Apple Music, quando vocês quiserem ouvir. Inclusive, no blog tem o link do YouTube que você colocou o álbum inteiro lá. Tem um álbum Achei inteirinho uma lá. gracinha. Tem como ouvir tudo pelo um link no YouTube. Você ouve o álbum inteiro num link só. Que legal. E dividido por capítulos, pelas Dividido por músicas. capítulos. Eu achei É, incrível. Dá pra até, tipo, olha, não quero ouvir essa música, quero ouvir a outra, você vai lá pula. e pula. Exato. É, É, eu adorei. Eu simplesmente achei que legal. muito bom a construção toda. As duas músicas que eu mais gostei, que foi a do. Cadê? Maria. Não. Você falou da Maria do Prazer, mas as músicas que eu mais gostei Uhum. foi a Carta ao Doutor, que eu adorei o Uhum. escrito Doutor, e o Aham. Palermo Moderno. Eu Sim. adorei. Eu fui conferir o nome porque eu sou uma pessoa com a minha memória é horrorosa, gente. Vocês perdoam. Mas eu quero perguntar sobre Maria do Prazer, sobre a Carta Uhum. ao Doutor e sobre o Uhum. Palermo Moderno. Me explica essas Tá bom. três músicas. Nossa, vamos lá. Primeiro, só comentando o que você Não falou antes. precisa fazer uma explicação gigante. Eu entendo que o processo criativo pode ter sido enorme. Pode Aham. resumir. Pode deixar, pode deixar. Mas só comentando antes que você falou, eu acho muito legal essa sensação que você teve ouvindo o disco, assim, de nossa, tem uma coisa descompassada, uma coisa meio fora do lugar e tal. Porque era a intenção, mas ao mesmo tempo, eu não sabia como fazer isso de um jeito que ficasse legal. Eu falei, eu não sei como fazer o errado ficar certo, sabe? Nesse lugar. E aí é meio que eu acho que aconteceu no sem querer, assim. Eu acho que tocando, gravando, ensaiando aí já com a Aline e com a Lê, a gente foi. E assim, os dois são muito bons instrumentistas. O Ale mesmo já tocou, assim, com uma galera em muita coisa diferente. Então eu acho que essas experiências de cada um foram criando essa salada ali
que deu bom na hora, justamente porque eu acho que ficou soando quase como o chega um, chega outro, chega mais um ali no bar e começa a tocar. E vamos ver o que vai acontecendo. E alguém chega Tipo e o vai flash cantando. mob no meio do aeroporto que a gente vê no TikTok. Isso, tipo isso. É, tipo, meu, quase como assim, nossa, não tem ensaio. A gente ensaiou, tá, gente? Teve ensaio e tudo mais. 15 mil takes pra gravar a mesma coisa, aquela coisa. Mas assim, querendo soar quase como se você tivesse realmente, quando você dá o play na primeira música, assim, nossa, eu cheguei num bar aqui que eu tava passando no centro e tá rolando um som ali de uma galera que se encontrou agora e tá tocando umas coisas, assim. E eu queria quase que cantar numa coisa meio bêbado, assim, né, meio trôpego. E eu tentei fazer isso, assim. Eu até cheguei a pensar, eu falei, será que eu gravo meio bêbado mesmo, assim? Tipo, bebo alguma coisa e vou? Mas eu falei, não, é muito arriscado, não, não vou. Não vou me colocar nesse lugar, acho que pode dar muito ruim. Tô pagando estúdio, não é barato. Falei, se der ruim, vou ter que pagar de novo, não vai ser legal. Falei, então vamos com calma aí. Então eu não fui bêbado gravar. Existe o criativo, existe a realidade. Exatamente, mais uma vez. Falei, então vamos no meio do caminho, né? Então eu tentei pegar ali essa coisa da estética um pouco mais a voz quase que soando embargada, assim, até um pouco mais grave do que de fato às vezes eu costumo cantar. E tem essa coisa de uma malemolência ali do cantar, é o que você falou, né? Tipo, tá ali, mas dá uma. E aí volta pro ritmo e sai de novo, não sei o quê, pra trazer essa ideia mesmo do boêmio, que eu queria que ficasse forte ali. E eu achei muito gostoso quando você falou que sentiu isso. Eu falei, nossa, consegui. Yeah. Boa, foi. Mas E mas aí você tem que dar um desconto. Eu estudei é. música, então eu Você estudou percebo música, isso. também tem isso. É. Também tem isso. Tem uma escuta mais aguçada, com certeza. Então É. assim, existe a diferença de alguém que estudou piano e entende de música, consegue perceber Uhum. essas sutilezas. Às vezes uma pessoa Sim, comum sim. do dia a dia, ela não vai às vezes nem se atinar que tem essa diferença de compasso. Pode ser, exato. Não, e tem Então, mesmo, tem faixas que muda a fórmula ali e tal. mas a E que ideia não é do com acompanhante. cantar meio fora do ritmo, no sentido de Uhum. parece que tá meio bêbado, igual você falou, é nítido. Uhum. Isso Uhum. existe, Que legal. entendendo de música ou não. Isso qualquer. Uhum. Se os habitantes do mundo do rock forem lá ouvir, vão perceber, vão comentar aqui com a gente. Que legal, que legal. Espero que sim. E aí essas três músicas, assim, que você destacou, né? A Maria do Prazer, a Palermo Moderno e Carta ao Doutor, elas nasceram em momentos diferentes, assim, e que eu acho que elas se complementaram bem, mas elas vieram de formas diferentes. Então, a Palermo Moderno é a mais antiga dessas três, que eu escrevi, acho que ali na primeira leva delas, das músicas que foram pro disco. E no começo eu queria que ela fosse um samba, assim, um samba meio sambão mesmo, assim, taca tica taca tica taca tica taca tica taca tica tá, bem samba pra frente, assim. Mas aí quando eu fui fazendo o arranjo, na época eu tava tocando maracatu, era uma peça do. Ai meu Deus, eu não lembro o nome do compositor. Compositor brasileiro, mas eu tava tocando uma música que era um maracatu pra piano. E aí eu tava nessa pira de tocar maracatu no piano, assim. E aí, com pouquíssimo que eu tinha entendido de maracatu no piano, eu falei, eu quero fazer um maracatu no piano, vamos ver se vai dar certo. E aí eu comecei a brincar com uma mesma célula rítmica, assim, muito simples, pra fazer a música inteira soar com aquela ideia que remetesse a um maracatu. Mas eu não ouvia esse maracatu ali muito bem. Eu fui ouvir esse maracatu realmente acontecendo quando o Alê com a bateria chegou, e aí realmente aí aquilo ali, eu falei, não, agora estamos falando de alguma coisa um pouco mais bem elaborada ritmicamente. E aí deu essa carinha que eu queria pra música. É, Depois dela, se eu não me engano, veio Maria do Prazer, que eu escrevi acho que numa segunda etapa, que era pra ser uma música, também mudou um pouco, né? Eu tinha pensado a letra um pouco mais chorosa, assim, mais bossa nova João Gilberto, assim, uma coisa bem deprê, bem o gótico triste. Nossa, ali você tá já Ah. jogando. Entendi. A pretensão muito alta. E aí. Só que aí na hora de fazer mesmo, assim, não sei, foi pra outro lugar. Conforme eu fui cantando, assim, eu falei, cara, ela tá. Ela até tem uma melancolia, assim, sonoramente, mas ela tá indo pra um outro caminho. E virou a que virou, que eu gosto muito também da versão. Acho que é uma das minhas. Acho não, é uma das minhas preferidas do disco. E a Carta do Doutor foi uma das últimas. Foi a última música que eu acho que eu fiz, real, assim.
que foi essa música que eu já escrevi. Ah, não, foi a última mesmo, eu lembro. Já era pandemia de 2020 e eu tava em casa. Pra mim, eu já tinha fechado, que seria as músicas do disco, enfim. Mas eu tava sem sono na madrugada e aí tava no piano e tudo mais e comecei a rascunhar algumas coisas, assim. E aí eu tava tocando alguma coisa de improviso, assim, de harmonia e me veio essa frase na época, que é uma frase que na internet ela é muito nomeada ao Lacan, que foi um psicanalista e tal, mas que depois, inclusive, eu fui atrás para ver se era mesmo e tudo mais, e aí conversando com um estudante de psicologia e pesquisador, enfim, lá da USP, Bruno alguma coisa, preciso até lembrar o nome dele depois para dar os créditos devidos, ele falou, não existe nada oficial registrado que diz que essa frase é do Lacan. Assim, a galera nomeia ele, mas e faz muito sentido com tudo que ele fala, com a teoria dele, mas não tem isso em nenhum dos livros, dos textos, nem nada. E mas que é uma frase muito comum, que você pode saber o que você fala, mas não o que o outro escuta, alguma coisa assim. E aí eu comecei a brincar de cantar isso, assim, variando um pouco a ideia da frase, mas cantar isso. E eu falei, cara, isso é uma música. Eu preciso elaborar mais essa ideia. E comecei a rascunhar, rascunhar, rascunhar. Eu sei que passou, sei lá, umas 2, 3 horas eu tinha uma letra inteira. Mas não tinha música de fato. Tinha, assim, alguma brincadeirinha ali de harmonia, alguma noção de pra onde ia. Falei, vou elaborar isso depois. Passaram-se anos, eu não tinha elaborado mais nada. Quando eu tava fechando o repertório pro disco, eu peguei essa letra, que eu tinha até esquecido dela, e falei, essa música precisa estar no disco, porque ela sintetiza o disco inteiro, assim. Ela é o resumo da ópera, tá ali. Ele tem que estar. Falei, vou fazer. E aí fiz, e quando eu terminei, eu falei, eu já tinha tido essa conversa com esse produtor que eu falei, o Luciano, e eu falei, beleza, o disco não vai ser um disco de piano e voz, mas essa música ela vai fechar o álbum piano e voz, né? Porque aí, de novo, aquela ideia, poxa, meu cartão de visitas, é a primeira coisa que eu tô fazendo e tô lançando como compositor. Quem sou eu em essência musicalmente? Eu sou pianista. Falei, eu preciso ter o piano aqui muito, muito em evidência. Por mais que o piano esteja em evidência no disco inteiro, uma faixa onde o piano é o único instrumento ali realmente acompanhando a voz, falei, é onde isso mais vai acontecer. E aí eu deixei ela assim. E pra mim foi uma escolha muito feliz, assim, porque é uma música que eu acho que ela poderia soar muito bem de outra forma, mas com essa coisa meio crua, assim, é só o piano, é só a voz e a letra que resume a ideia toda, ela ficou pra mim, assim, acho que segunda ou primeira música favorita, assim. Eu gostei muito, muito, muito do resultado. Olha, eu tô aqui assim. Aquela frase que você disse lá no começo. Eu queria que o álbum transmitisse quem eu sou. Uhum, E o álbum transmite quem você é. que bom. O álbum consegue mostrar muito sobre essas nuances, esses repertórios, essas pessoas, tudo isso que te envolveu. E Uhum, é um álbum que tem quem você é ali muito bem sintetizado. uhum. Eu simplesmente acho que agora, depois dessa conversa, depois de todo esse conhecimento dos bastidores do álbum, eu digo que sim, ele representa e ele é o cartão de visita sobre quem você é como cantor. Nossa, que Vai, ótimo, verdade. vai sem medo. Pode deixar. Vou E sim. aí agora eu quero, porque assim, a ideia que eu tinha na minha cabeça inocente é de uma entrevista de, sei lá, 30 minutos. A gente tá aqui há quase uma hora. Nossa, eu nem tinha olhado o reloginho. Eu tô só falando aqui. E aí, assim, eu quero saber algumas coisas antes da gente finalizar a nossa conversa, que é Uhum. projetos futuros. Você tá fazendo shows, você vai fazer shows, o que que tá acontecendo e vai ter outros álbuns e quando? Bora lá. Nesse momento, né? Então, fiz o disco, gravei, né, em 2024, lancei o ano passado, 2025. E aí, esse ano, 2026, o meu foco com isso é realmente trabalhar a divulgação do disco. E acho que, para além da divulgação do disco, também me firmar, me entender, também acho que acaba sendo um estudo nesse processo, como compositor e como um músico da cena independente. E da cena autoral independente de São Paulo, assim. Bem específico, né? Mas porque eu tô entendendo nesse percurso todo, porque aí também eu tô conhecendo outros artistas, que eu vou conhecendo na vida mesmo, pessoalmente, outros que eu tô conhecendo pelo trabalho de
de me fazer também como músico, falar, não, eu tô aqui fazendo um trabalho independente autoral, tô tentando chamar a atenção, né, das pessoas, é isso que a gente tá fazendo quando a gente faz um trabalho nesse tipo. Falei, eu preciso ouvir essa galera também, tipo, outras pessoas que também estão fazendo a mesma coisa. Então, tô indo atrás e ouvindo outros artistas e tenho descoberto coisas interessantes também. E tô, sobretudo, então, nesse percurso de me entender e me colocar nessa cena autoral independente, eu acho que é isso. E tô fazendo isso em paralelo com a divulgação do disco. E aí, tudo isso misturado, né, no concreto, vira shows, com certeza. Então, eu fiz dois já até o momento. Eu fiz um com a baixista só, que foi o show de estreia do álbum. Então, a gente fez todo o repertório, quase todo o repertório do álbum, mais algumas músicas de MPB que dialogam ali com o universo do disco, no formato piano, baixo e voz, que foi super gostoso. Daí agora, no finalzinho de abril, eu fiz um outro show, que foi o primeiro show piano e voz só. Não só o primeiro show piano e voz do disco, mas o primeiro show piano e voz do Júnior. Eu nunca tinha feito piano e voz. Já tinha feito só piano, já tinha feito voz em coro e tudo mais, mas nunca piano e voz apenas. E também foi uma delícia. E também repertório do disco, com algumas músicas de MPB que circulam ali, que conversa com o repertório. E a minha ideia para todo esse ano de 2026 é trabalhar com outros shows, assim. Então, eu tô, ao mesmo tempo, equilibrando isso com outras coisas da agenda. Tem uma tira de uma peça que eu vou entregar agora no segundo semestre, e que aí é uma outra ideia. Tem um grupo vocal que eu canto também, que é o Grupo Mosaico, e a gente também está estreando um concerto novo agora. Agora, domingo, agora dia 17 de maio. Então, dependendo de quando você está ouvindo, já foi. Dependendo de quando você está ouvindo, vai ser. Então tem a agenda também do grupo, enfim. Então eu tô tentando equilibrar tudo isso em paralelo com os shows para divulgar o disco e fazendo divulgação também na internet, assim, que tem sido também uma atividade bem de aventura, eu diria, porque pensar como traduzir tudo isso para outros formatos, assim, cara, como que eu trago todas essas ideias, né, para um vídeo, para um story, para um texto, não sei o que, para um bate-papo. É um exercício gostoso, inclusive para eu mesmo redescobrir o que eu mesmo já fiz, assim. Então a ideia para esse ano é isso, é divulgar o trabalho e colocar ele mesmo na cena independente. E sim, tem ideias de outros discos. Eu, na verdade, assim, eu tenho mais ou menos uns 6 álbuns, assim, de ideia e de para onde eu iria. É, produtivismo aquele negócio. Mas não sei, enfim, quais iriam acontecer ou não e quando. O que eu tenho certeza é sobre o próximo, esse eu tenho certeza, e que eu já tenho bastante coisa dele adiantada, assim. Recentemente eu tava até mexendo em algumas coisas de pré-produção, vamos dizer assim. Mas a minha ideia é entrar em estúdio para gravar o ano que vem, então talvez 2027, começo de 2028 é quando a gente começa a ouvir mesmo, que seria esse segundo disco. Já sabe que quando você lançar, você vai voltar aqui, né? Com certeza. Te mando antes do lançamento pra você ouvir. Ai, gosto sim, gosto de dar furos de notícia. A gente é Boa, desses. terá. Olha, maravilhoso. Júnior, eu quero agradecer demais por essa conversa, por esse bate-papo maravilhoso. Agradecer muito sobre tudo isso que a gente está aqui dividindo com a galera. Você já faz parte do mundo do Rô, então você já é um habitante. Porque não sei se você reparou, mas aqui no mundo do Rô, todo mundo que habita é os habitantes do mundo do Rô. Ah, gosto. Então Muito eu, legal. eu começo com todo mundo com Olá, habitantes. E Aham, aí o sim. pessoal então aqui já te incluiu como habitante. E redes sociais, pessoal, sigam ele, acompanhem, vão no YouTube ouvir, Spotify e adjacências. Comentem depois aqui com a gente, ou lá no blog, ou no Instagram, o que vocês acharam do álbum. E Sim. vamos indo, porque é isso, arte tem que ser divulgada e tem que ser abraçada no Brasil, porque a gente entende a dificuldade dos artistas independentes. E é Uhum. isso, Júnior. Muito obrigado, um abração pra você. E espero te ver aqui de novo, tá bem? Quer Com deixar um certeza. recado, dar um beijo pra alguém? Sim, quero primeiro, antes de tudo, te agradecer, Rodrigo, de verdade. Foi uma honra estar aqui. Como eu falei com você aí no off algumas vezes, eu adoro falar. Não à toa fiz um disco sobre isso, né? Então, eu gosto muito de falar. Então, acho que poder bater papo e poder falar de música é sempre gostoso. Você é muito acolhedor, assim, acho que você tem
uma dinâmica com a conversa que é muito legal e deixa a gente super à vontade. Então, para mim, foi uma honra, uma delícia bater o papo com você. E, quero agradecer também todo mundo que tá ouvindo, com certeza, todo mundo que vai dispor ali de um tempinho para ouvir o disco. Mandem comentários, pode mandar, gente, eu acho super legal. Pode mandar crítica, inclusive, eu super gosto também, é super bom. Ouçam, e, eu acho que meu recado final, assim, sigam lá no Instagram, comentem coisas, fiquem de olho para ver do que vai acontecer, e com certeza eu volto aqui quando você quiser, te mando o furo de notícias aí em breve. E então é isso, gente. Um Tá beijo, bom. habitantes, e até o próximo episódio.